Maranata, irmãos, que a presença de Deus esteja na sua vida durante todo esse dia. O nosso tema de hoje, cristãos cheios do Espírito. Cristãos cheios do Espírito fazem uma igreja cheia do Espírito. Mas o que uma igreja que não está cheia do Espírito é? Essa resposta nós podemos encontrar na Bíblia, em Apocalipse capítulo 3, versículo 14 até o versículo 16. Olha o que a Bíblia nos diz. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Uma igreja que não tem o Espírito Santo é uma igreja morna. É uma igreja morna. A palavra morno, irmãos, é usado para descrever a igreja de Deus nos últimos dias. Infelizmente, esta é a situação da igreja. E nós somos a igreja dos últimos dias. Então, como a Bíblia aqui descreve, somos uma igreja morna. E se somos mornos, isso significa que não temos a plenitude do Espírito Santo. Então, cristãos sem o Espírito Santo estão em um estado, vivenciando um estado de mornidão. Cristãos, irmãos, que têm o Espírito Santo, eles são diferentes, eles são quentes. O Espírito Santo muda a situação de morno para quente. Então, quando temos o batismo diário do Espírito Santo em nossa vida, nós seremos cristãos zelosos, obedientes, cheios de poder e dirigidos por Cristo Jesus. Isso denota, então, cristãos quentes e não cristãos mornos. Por isso, ter um cristianismo morno é um cristianismo destituído da pessoa do Espírito Santo. Quando nós comparamos a igreja de Atos, do livro de Atos, aquela igreja que teve uma explosão de crescimento, aquela igreja que amava o próximo, aquela igreja que tinha um interesse para com o próximo, aquela igreja que compartilhava o que possuía, aquela igreja que amava Cristo Jesus, sentia prazer nas orações, sentia prazer em estar nos templos, orando e falando de Cristo e aprendendo de Cristo Jesus. Quando analisamos essa igreja com a igreja do tempo presente, qual é a conclusão que você chega? Irmãos, é óbvio, não temos como fugir dessa realidade. A situação da igreja hoje é que a igreja, infelizmente, ela não está cheia do Espírito Santo. Ela não está repleta, ela não está desfrutando da plenitude do Espírito Santo. Isso não significa que Deus não tenha guiado a sua igreja. Isso não significa que Deus não esteja conduzindo a sua igreja. Deus está conduzindo a sua igreja. Porém, irmãos, a igreja de Deus poderia fazer muito mais, coisas maiores, se elas estivessem cheias do poder do Espírito Santo. Vamos analisar uma coisa. Hoje, a maioria dos membros, eles, até pastores, irmãos, eles têm pouco tempo para a devoção pessoal, têm pouco tempo para a leitura da Bíblia, têm pouco tempo para manter comunhão com Deus. Isso não é prioridade na vida dos crentes hoje. E o que é que isso denota? Denota que haverá uma ausência da pessoa do Espírito Santo na nossa vida. Na realidade, as pessoas que estão buscando o Espírito Santo, elas sentirão prazer em ter comunhão com Deus, assim como Cristo Jesus sentia prazer em estar com o Pai todas as manhãs. Os cristãos vão à igreja algumas vezes e acham que isto já é suficiente. Infelizmente, como resultado desta pandemia, e algumas igrejas estão retornando às suas práticas de culto presencial, mas infelizmente o que se tem percebido é que os cristãos estão com receio de voltar para os templos e de comungar com Deus. Então essa situação também tem agravado até este ponto. Alguns irmãos frequentam ou frequentavam a igreja anteriormente e eles achavam que isto já era o suficiente
para manter uma vida cristã saudável. É o culto de quarta-feira, o culto de oração, que geralmente é o termômetro da igreja, demonstra, irmãos, que de fato a igreja está destituída da plenitude do Espírito Santo, porque nós temos uma igreja nas quartas-feiras, nos cultos de oração, com uma presença mínima. São poucos os irmãos, os frequentadores deste culto de oração. E alguns colocam N desculpas para não estar neste culto. É um culto de lamentação, é um culto disso, é um culto chato. Mas na realidade, irmãos, as pessoas que têm o Espírito Santo, elas sentem prazer em orar, em buscar a presença de Deus, em estar se fortalecendo espiritualmente e gosta de estar frequentando os cultos da igreja, de buscar a Deus e de ajudar outras pessoas também a buscar a presença de Deus. Irmãos, alguém até disse, se o Espírito Santo, fosse retirado da igreja hoje, a maior parte do trabalho continuaria sendo feito da mesma forma como está fazendo. Continuaria sendo realizado. E a maioria dos cristãos nem sequer notariam a diferença. Por quê, irmãos? Porque as pessoas estão fazendo as coisas do seu jeito. Não é o Espírito Santo que está conduzindo os planos, mas são as pessoas que estão fazendo as coisas da sua forma, da sua maneira. São os projetos humanos, destituído então da pessoa do Espírito Santo. Nós temos na Bíblia alguns exemplos de pessoas que foram moldadas pelo Espírito Santo. Nós temos o antes e nós temos o depois. Por exemplo, Pedro. Pedro é um exemplo claro disso aí. A Bíblia registra em Pedro, como era Pedro. Pedro, um homem arrogante, um homem meio bruto, um homem meio explosivo, e um homem que chegou a negar a Cristo Jesus. Mas qual é o Pedro depois de ser batizado pelo Espírito Santo? Então nós temos um Pedro cheio de empolgação por Cristo Jesus, um Pedro disposto a morrer por Cristo Jesus, um Pedro que foi preso, mas que quando saiu dali sendo ameaçado pelos sacerdotes e que não pregasse a Cristo Jesus, nós temos um Pedro disposto a pregar e a morrer por Cristo Jesus, saindo da prisão e imediatamente indo para o templo pregar. Então nós temos esse Pedro do antes e o depois. E por que Pedro teve essa reação depois? Porque Pedro experimentou a plenitude do Espírito Santo, foi batizado pelo Espírito Santo. Então ele teve aquela atitude, ele teve coragem, ele teve poder nas suas palavras para poder falar de Cristo Jesus. Um outro exemplo é Paulo. A Bíblia faz uma comparação entre Paulo e Apolo. Apolo era um grande pregador da palavra de Deus, havia sido separado para ser um evangelista, um pregador, e ele tinha um discurso muito eloquente. No entanto, a Bíblia registra que Apolo, nas suas pregações, chegou a levar 12 pessoas ao batismo, poderíamos dizer assim. E Paulo era uma pessoa desprezível, as pessoas até não queriam ter contato com Paulo. A aparência de Paulo não era muito agradável também. No entanto, irmãos, existe uma grande diferença. Paulo era um homem que experimentou a plenitude do Espírito Santo. E o que acontece na vida de Paulo quando ele recebe a plenitude do Espírito Santo? Paulo, irmãos, diz a Bíblia, em Atos capítulo 19 e o versículo 10. E eu queria ler com vocês Atos 19 e o versículo 10. Fala qual foi o resultado do batismo do Espírito Santo na vida de Paulo. Paulo experimentou o batismo do Espírito Santo. Apolo não. Apolo depois experimenta, mas antes não. E os resultados de Apolo são comparados pequenos aos resultados do apóstolo Paulo, que havia experimentado o batismo do Espírito Santo. Então, em Atos 19, versículo 10, nós lemos o seguinte, 19 e o versículo 10. Paulo fez isto durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Todos os habitantes da província da Ásia ouviram
a pregação do apóstolo Paulo. Por que aconteceu isso, irmãos? Paulo era um homem cheio do poder do Espírito Santo. Então, irmãos, uma vida cheia do Espírito será uma igreja cheia do Espírito. Para que nós tenhamos igrejas fortes, igrejas poderosas, precisamos ter irmãos poderosos que estejam desfrutando da presença do Espírito Santo nas suas vidas. Que Deus abençoe você. Durante esse dia, ore pela unção do Espírito. Ore para que você seja batizado pelo Espírito, sua família seja batizada pelo Espírito, sua igreja seja batizada pelo Espírito. Ore, irmãos, para que você possa entender e compreender o assunto relacionado ao batismo do Espírito Santo. E ore também para que as pessoas da sua lista de oração sejam abençoadas. Oremos ao Senhor. Querido e maravilhoso Deus, Pai Santo, obrigado pela vida, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Abençoa cada irmão, batiza-nos com Teu Espírito, cada irmão, cada família, cada pessoa. Que as nossas igrejas sejam igrejas cheias do Teu Espírito. É o que nós te clamamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, irmãos, e que a graça do Senhor esteja presente na sua vida.